programa ANW já vai começar. Oferecimento. Entre nesse movimento e se surpreenda com o nosso jeito móvel de te entender. Olá pessoal, estamos iniciando mais um ANW e como eu sempre digo, esse programa todas as vezes é muito especial e hoje eu tenho um convidado que é um amigo particular, homem de Deus, e eu estou aproveitando a oportunidade porque ele está de passagem aqui por Santarém, vai ministrar nesse final de semana, na verdade quando você assistir vai ser no anterior, numa cidade aqui próxima, na Pasteur de Oriximiná, mas passando aqui eu já captei ele rapidinho para a gente aproveitar a oportunidade, meu amigo pastor Marco e a mim, e nós vamos ter um bate-papo incrível aqui. Pastor, seja bem-vindo à TV Amazônia, em Santarém e no programa ANW. É uma honra estar aqui mais uma vez, eu que já tive a oportunidade de estar algumas vezes aqui em Santarém, desde 2013, falando sobre fé e finanças, né? E também tive a oportunidade de ficar 6 meses aqui, ajudando em algumas reformas, algumas construções, porque eu sou engenheiro civil e é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, porque nós temos um compromisso na segunda-feira, né? Aqui na Pasteur de Santarém. Eu acho que quando o programa for pro ar, vai ter passado, né, a reunião Negócio do Reino, que é sempre na última segunda-feira de cada mês, então vai ser dia 30 de maio, né, o evento, e o programa está indo ao ar depois, porque a gente está aproveitando a sua passagem aqui para a gente gravar e a gente vai colocar o ar depois. Mas quando esse programa for pro ar, eu acho que já vai ter muitos testemunhos, com certeza, do que aconteceu na segunda-feira. Porque vai ficar gravado. Vai ficar gravado e vai pro ar depois. Depois ele vai para o YouTube, no canal da Rede Amazônia. YouTube/TV Amazônia e também na TV aberta aqui, 7.1, TV Amazônia aqui em Santarém. Eu estou muito contente de estar aqui e principalmente porque eu amo muito você e eu sou membro da Pasteur de São Paulo. É muito importante que as pessoas saibam, né? Eu sou um dos discípulos do pastor Eibe lá em São Paulo. Eu tenho muita honra de estar servindo a Pasteur desde 2011, quando nós conhecemos lá em Fortaleza. Tenho tido a oportunidade de viver em alguns lugares onde posso colaborar voluntariamente como engenheiro na construção das nossas igrejas. E nos últimos 4 anos, Deus colocou no meu coração um projeto, um sonho dele de cuidar de órfãos, viúvas e necessitados na África. Isso é que tem me movido agora, pastor Luciano. E pastor, quais são os países que o projeto tem alcançado na África? Já que isso já foi para esse assunto, vamos encaminhar nele. Quando você tem uma missão, acaba aquilo ardendo tanto que você não consegue falar de outras coisas. Perdão se eu me antecipei. Não, é porque a gente vai chegar lá. Fui um engenheiro muito bem sucedido, eu trabalhei em 3 das maiores construtoras do Brasil, venho de uma família também de empresários, né? Sou casado com uma mulher que teve empresas muitos anos e nós temos colaborado na nossa igreja no Ministério de Empreendedores. Nós começamos um ministério em Fortaleza que chama Empresas em Foco, que espalhou-se por muitas das nossas igrejas e outras. E lembro que quando você estava em Macapá, você implantou lá, né? E foi ali que nasceu a nossa Eu te amizade. liguei para pedir informações, lembra disso? Exato. Ficamos aqui uns 40 minutos no telefone. Foi tremendo. E depois implantamos lá. E aí eu tive a oportunidade de estar com você, né? Lá em Macapá. E agora, atualmente, nós estamos implantando lá em Fortaleza, na nossa Pasteur. São Paulo, perdão. E eu tenho viajado pelo Brasil e pelo mundo falando sobre o projeto da África. O que aconteceu comigo foi que eu fui pastor de uma igreja durante muitos anos, 24 anos inclusive, e essa igreja ela também gerou uma casa de recuperação para mulheres, que durante 40 anos já recuperou mais de 4.000 mulheres. Um orfanato, que hoje tem 22 anos, cujos órfãos hoje são pastores das igrejas que nós fundamos. Uau. E quando estive morando em Fortaleza, nós também fundamos uma casa de recuperação da paz para homens dependentes químicos lá em Fortaleza. Durante 5 anos cuidamos
casa de recuperação que hoje está sendo cuidada por outras pessoas. E em 2017, curiosamente, quando eu estava morando aqui, começaram a chegar algumas mensagens do Quênia, pelo Facebook, que um missionário americano chamado David Russell, durante 30 anos tinha cuidado daquelas pessoas lá. E me assistindo a pregar um seminário de fé em 2013 aqui, velhinho, disse, olha, Deus vai me levar para o céu e esse homem é que vai começar a cuidar de vocês. Foi aqui em Santarém que começou essa história linda do Socorro África. Depois nós confirmamos a veracidade da história e hoje nós completamos 5 anos. Já estamos cuidando, meu pastor, de mais de 16 mil pessoas, sendo 9 mil órfãos, em 13 países da África, os mais pobres. Somália, Tanzânia, República do Congo, Sudão do Sul, Sudão Muçulmano, Togo, Serra Leoa, Nigéria, Libéria, Malawi. Estamos ajudando também a Missão Cristã Mundial, muito conhecida no mundo, MCM, né? MCM, que atende os 43 países dos povos não alcançados pelo Evangelho. E a Missão Antioquia, que é lá em São Paulo, que também atinge muitos países de pessoas não alcançadas pelo Evangelho. Uau! E o senhor estava me falando, né, nos bastidores, agora estava tomando café, sobre... É um assunto que me interessa muita gente aqui em Santarém, até por causa do ministério também que está sendo implantado aqui, o negócio do reino, que nós estamos mobilizando empresários, não somente empresários, mas profissionais do mercado, exato, para se tornarem ministros do mercado. Mas tem um formato que é muito interessante, né, que nós chamamos de Business as Mission, né? E o senhor estava falando que agora a sua organização, que era terceiro setor, uma ONG, organização comum, mas agora se tornou uma SA, porque tem objetivos muito definidos como SA. E essa explicação que o senhor me deu, eu acho muito interessante vir a público, porque é um protótipo que a gente acredita junto, né, que vai ser um modelo para o grande avivamento e o grande evangelismo mundial dos últimos tempos. Deus já vem me falando e usando homens muito, muito piedosos no mundo inteiro, que esse avivamento final que vai acontecer vai ser movido pelos empreendedores. Deus se move em ondas. Houve tempo que ele fazia grandes avivamentos através de grandes campanhas evangelísticas. As cruzadas, né? As cruzadas. Depois, Billy Graham, Jimmy Swaggart e entre diversos, outros. Né? Aqui o missionário Manuel de Melo, que não é muito conhecido, porque ele implantou depois uma igreja, Brasil para Cristo. Mas o Manuel de Melo, para quem não sabe, foi um dos maiores evangelistas de cura divina que já existiu na face da terra. Quando eu era criança, a gente ia numas cruzadas de um pregador americano chamado Bernard Johnson. Exato. Você lembra dele? Que era um tradutor, ele traduzia os americanos que vinham na Assembleia de Deus. Ele sempre foi da Assembleia de Deus, o Bernard Johnson. Mas ele depois começou a ter um ministério dele mesmo. Porque ele era um evangelista, né? E depois houve um movimento, como está vendo, das igrejas como catalisadoras familiares, que a nossa igreja é mestre nisso, com as células, com os discipulados e tudo mais. E agora, eu tenho certeza absoluta, eu tenho convicção, que isso que eu quero falar na segunda-feira, que vai ficar gravado, eu tenho convicção que o homem que não nasceu para ser um ministro no púlpito, nasceu para ser um ministro no mercado. E que o cristão só trabalha para os outros se ele quiser. Se ele não tem um chamado para o púlpito específico e orar, Deus vai dar para ele um empreendimento. E através disso nós temos entendido, porque nós começamos o trabalho na África como qualquer missão tradicional, enviando recursos, sustentando missionários. Mas hoje, a maioria desses países da África, por exemplo, são dominados pelos muçulmanos. Se você manda um missionário na versão tradicional, muitas vezes ele é morto. Agora, se você começar uma empresa lá, e ela começar a gerar recursos, empregos, muda completamente. Você pode falar o que você quiser lá, que ninguém vai mexer com você. Então nós transformamos o African Aid, que é Socorro África em português, numa SA. Então o que nós estamos catalisando? Grandes empresários, pequenos, médios, de todos os tamanhos, captando dinheiro. E nós vamos, através desses recursos, comprar propriedades na África, nos países onde tem liberdade, e plantar lá. Então, mudou completamente o nosso foco. Nós estamos atraindo pessoas que amam Jesus, que são prósperas, mas não sabiam como
fazer dessa prosperidade o avanço do reino. Você, como empreendedor, você deve frequentar uma igreja, deve dizimar lá, deve semear lá. Mas a Bíblia diz que a verdadeira religião, aquela que Deus mais ama e respeita, está lá em Tiago 27, que é cuidar do órfão, da viúva e do necessitado. Então, por isso que foi criado aqui os negócios do reino. E é por isso que Deus está catalisando isso aqui. E está trazendo pessoas como eu que são movidas por essa mesma paixão. Então a África hoje não vai ser para nós um lugar de dar o peixe só. Nós vamos dar a vara para eles pescarem. Porque se você pega um africano e morrer uma pessoa na frente dele, ele ora e ressuscita. Eles têm fé para isso. Mas para comer não, para produzir não. Porque eles viveram a vida inteira sendo mendigos. Sim. Então as missões, agora elas vão mudar a mentalidade. Trocar aquela mentalidade greco-romana, que a maioria das pessoas tem, pela mentalidade do reino. E o reino é justamente essa transformação integral no ser humano, né? Porque eu acho que é isso que diferencia as obras, os atos, né? As ações, vou chamar humanitárias, mas pela fé, né? Do evangelho, do essencialismo. Não que o essencialismo seja errado, acho que tem um momento de fazer. Por exemplo, agora na pandemia, a gente teve que fazer essencialismo. Sim. A gente teve que entregar a cesta básica. Porque tinha que suprir a necessidade imediata de quem estava desempregado, de quem teve que fechar seu empreendimento, ou era só uma banquinha, o cara que vendia todo dia para comer todo dia, não era um empresário, não tinha uma loja, não tinha um CNPJ, não tinha uma reserva. Mas eu creio que a visão empreendedora do reino, e através dos negócios, é justamente você não ser um assistencialista, mas você promover crescimento integral, mudança de vida. Que você falou, não é dar o peixe, é dar a vara. Você começa dando peixe, porque senão a pessoa não sobrevive. Que é o assistencialismo. Que é o assistencialismo. Você começa, mas por exemplo, aos poucos Deus foi nos ensinando nesses 4 anos, e agora Ele trouxe um americano, Patrick Lay, que já faz isso há mais de 40 anos na África, para ministrar lá na nossa Past Church de São Paulo. E ele ficou sabendo da gente, ele quis conversar comigo. E ele falou: Marco, como é que você faz lá? Aí eu expliquei para ele, ele falou: olha, eu fazia isso, mas agora eu queria te apresentar um modelo melhor. E eu já vinha lendo alguns livros, inclusive de um autor muito conhecido chamado Ed Silvoso, que mostra essa transformação. Nós, sem saber, nós temos 4, para você ter uma ideia, 5 moças lá, 3 na Tanzânia, uma no Sudão do Sul e uma no Congo, que eram crianças de rua, cujos pais foram mortos pelos muçulmanos e que por uma graça divina foram para os nossos orfanatos, tiveram uma oportunidade de conseguir uma bolsa paga pelo Socorro África em escolas americanas e se destacaram tanto que 3 estão fazendo medicina hoje nos Estados Unidos e 2 engenharia, já pagas por escolas americanas, mas nós demos primeiro, elas precisavam sobreviver. Então é muito importante que a gente entenda isso. Eu quero enfatizar que o grande avivamento, eu tenho convicção disso, e não só sou eu que estou falando isso, gente muito mais importante e conhecida do que eu, virá através dos empreendedores do reino. É a maneira que Deus vai fazer, não vai ser as grandes cruzadas mais, não vão ser os grandes avivalistas mais, embora Deus continue usando essas pessoas, mas da forma como eu tenho absoluta convicção que Deus vai fazer, é através do entendimento de você que está me assistindo aqui, que se você não nasceu para estar atrás do púlpito, você nasceu para estar no mercado. E todos são ministros de Deus. Verdade. Eu acho impressionante isso que está acontecendo e vejo como um mover de Deus mesmo, Sim. No Brasil inclusive. Hoje os grandes empresários que estão surgindo, não que estão surgindo, mas o que mais aparecem, agora estão explorando muito o marketing digital. Exato. São negócios milionários. Com o negócio digital, você escala o seu produto muito rápido. Por exemplo, se eu tenho um curso de inglês e tem uma sala como essa que cabem 30 alunos. Então você tem que ter algumas turmas por dia de 30 alunos. Vamos dizer que você consiga ter 300 alunos, que já seria uma boa escola. Mas no digital, pela internet, você pode ter 300 mil alunos. E esses 300 iam te fazer se esforçar muito fisicamente. Sim. São várias salas, vários horários. Financeiramente, tudo. Fisicamente. Então, os negócios digitais, quando você acerta, você prospera muito rápido. Mas o que Deus está fazendo, que eu tenho observado, é uma área que me interessa. Tem muitos coaches, né? Muitos empreendedores digitais de influência hoje na internet no Brasil,
que são homens de Deus. Exato. Né? Tem assim, vou citar aqui, eu vou colocar vou citar o nome dele que eu admiro, não conheço pessoalmente, mas eu tenho uma boa impressão dele, o Paulo Vieira, lá de Fortaleza. Que eu tive a oportunidade de conversar com ele. Eu vejo ele dando grandes testemunhos e é super influente. É o maior evento de coach do Brasil hoje, é ele. E faz muitos discípulos. Faz muitos discípulos. Agora converteu e está publicamente pregando o maior canal de finanças do mundo, que é o brasileiro, o Thiago Nigro. Isso. Converteu e agora ele gasta muito tempo contando suas experiências com Deus. Se batizou nas águas agora, tremendo, recentemente lá no Rio Jordão, em Israel. Ele não tem vergonha de falar que o chamado dele agora é anunciar o Evangelho. Ontem eu ouvi um podcast dele com o Douglas Gonçalves, né, o Desoscope. Ele falando assim, eu tenho certeza que o meu propósito de vida é pregar para aqueles que não estão na igreja. É o mesmo que é o meu. Então, incrível, né? E você falou, corrobora o que você está falando, assim, Deus está usando o mundo dos negócios para chegar em pessoas que eu, como pastor de igreja, não vou chegar. Pode ser o Reinhard Bonk, que tivesse ressuscitado, talvez esses caras nunca iriam numa cruzada dele para ouvir. Nunca iriam. Mas agora Deus está usando, né, as ferramentas atuais para espalhar a palavra, o Evangelho. Deixa eu te dar um exemplo caseiro. Minha esposa, que você conhece, ela foi dona de teve uma cadeia de lojas, inclusive de multimarca, durante muitos anos. Alguns anos depois, Deus disse para nós que era para a gente encerrar esse processo, porque Ele ia ter outras coisas para a gente fazer. Só que aquela veia empreendedora está nela. Há 2 anos atrás, ela falou assim, eu queria muito contribuir com a África. E eu queria voltar para os negócios. Eu imediatamente disse não. Eu falei, não, Deus nos tirou disso, nós temos que viajar. Aí Deus deu para ela uma ideia. Ela falou, e se eu montar uma lojinha virtual para vender bijuteria? E todo o lucro desse empreendimento eu enviar para a África, você deixa? Eu falei, deixo. Então ela começou um e-commerce, chama-se Lojinha African, com K. Uau. Onde ela é uma pequena empresária. Ela tira umas fotos das bijuterias e coloca. Isso, gente, espalha que nem fogo em floresta. O nome dela é Elvira, né? Elvira. A professora Elvira é super chique, essa mulher elegante. Imagina, ela mesma é modelo. Ela é a mesma modelo. Das joias. Modesta ela, né? Mas, e essa loja chega a produzir mais de 100 mil reais todos os meses. E sabe o que ela tem que fazer? Tirar meia dúzia de fotos. E esse lucro vai todo lá para a África. Então, mas muitas pessoas podem fazer isso para ganhar dinheiro, para investir na igreja onde frequenta, para investir na África, para investir em algum chamado social que ela venha a ter e também para dar uma vida boa para a família dela. Com certeza. Não é tremendo? Então, esse tipo de ideias é o que eu vou dar mais um testemunho caseiro, mas lá de Boa Vista, onde eu tive os 2 últimos anos lá, construindo a nossa igreja lá, que por sinal está maravilhosa. E pensa num lugar onde o MDA funciona mesmo, é a igreja. Passei 18 dias. Passei só 18 dias lá, mas fiquei muito apaixonado pela igreja lá. É tremendo. E eu, todas as segundas-feiras, dava uma empresa de foco lá. Nós montamos uma empresa de foco lá. E numa delas, e muitas delas, eu disse, olha, você se é cristão e não tem um chamado para o púlpito e quiser ter uma empresa, Deus vai te dar. E veio um casal no final do culto, novinhos. Ele é auxiliar de escritório e ela é uma professora. Os dois falaram para mim, escuta, quer dizer então que a gente pode ter uma empresa? Eu falei, sim. Então, ore conosco. E eu orei com eles. Alguns dias depois, essa moça estava viajando lá pela internet e descobriu que essas grandes marcas, Dudalina, Calvin Klein, a maioria delas tem fábricas no sul. E se ela produz uma camiseta que tiver um defeitinho aqui nessa gola aqui, mas que ninguém vê, a mesma camiseta que custa R$350 no shopping é vendida por 10, 15 reais lá na fábrica. Abriu uma MEI, que é aquela empresa que você abre em 20 minutos pela internet, pegou um monte de mala, pegaram 8 mil das suas reservas, que eles tinham lá uma reserva, ele ganhava R$1.200, que é o salário mínimo, ela ganhava acho que 2 mil e poucos reais como professor, e foram lá. Esses 8 mil, o que ela fez? Pegou e anunciou na internet, vendo peças com defeito das marcas, virou 80 mil esses 8 mil. Então, a pessoa comprar,
compra pela internet, ela entrega lá com o frete pago pela pessoa, a pessoa depositou já o valor. Ah, ela nem vai no... Ela nem viaja. Ela não sai da casa dela. Ela só intermedia via internet. Eu já não estou em Boa Vista, mas o tempo que eu estava lá, ela até pediu para eu não dar o testemunho lá em Boa Vista, posso dar em qualquer outro lugar. Eles já eram um dos maiores dizimistas que tinham na igreja. E lá tem médico, tem empresário, tem gente que ganha muito bem. Mas eles, com essa loja virtual, estão bombando. Ministros de mercado. Investindo no reino, investindo na construção da igreja, investindo na África e ainda tendo uma vida maravilhosa. É isso que Deus faz. Deus é maravilhoso, né? E pastor, o senhor está em São Paulo com o pastor Eibe. Sim. Como é que o senhor está sentindo esse momento lá da Paixão de São Paulo, em pleno crescimento? Qual é a sua perspectiva lá para o impacto que a Paixão pode causar em São Paulo? Por que eu pergunto? São Paulo tem grandes igrejas já que nasceram consolidadas, e a Paixão chegou em São Paulo e chegou com o pastor Eibe com uma fé do tamanho do mundo, né? Mas o senhor estando lá, como é que o senhor sente o ambiente, as perspectivas para São Paulo, para a Church de São Paulo poder realmente chegar nos objetivos que tem? Na verdade, é um avivamento, tá? Que está acontecendo lá. São Paulo, curiosamente, é a maior cidade da América Latina, mas São Paulo teve muitos problemas no passado com alguns modelos, onde se envolvia muito célula. Houve um equívoco, porque entendia-se a célula como se fosse uma reunião onde não precisaria mais da igreja. Sim. Então, quando o pastor Eibe estava em Fortaleza, eu estava lá também, ele começou a conversar sobre isso. Eu confesso que eu temia, porque falava em célula lá em São Paulo, a turma arrepiava, porque muitas igrejas foram divididas por causa disso. Mas é o pastor Eibe, né? Tem uma visão, tem uma função, tem uma integridade que valida o seu ministério. E uma unção nessa área, né? E apostólica, lá, né? Foi chamado de Life Group, que já foi uma boa ideia. E, curiosamente, eu tenho que confessar, porque eu sou paulistano, São Paulo precisa de uma igreja como a Paz Church. São Paulo tem igrejas arraigadas, porque São Paulo são várias cidades numa. Sim. Você vai na Zona Sul, não tem nada a ver com a Oeste. Verdade. Então, as igrejas que estão consolidadas lá, com visões consolidadas, não iam trazer o avivamento que a igreja precisa. Então, eu acredito piamente, porque já estou vendo acontecer isso, que a Paz Church está trazendo, porque o que está acontecendo, você estava também, acho, no último... Na imersão, não é isso? Tinha pastores de todas as igrejas lá, recebendo a mesma visão que nós. Porque nós não vamos ter a pretensão de ganhar uma cidade de 18 milhões de habitantes com uma igreja só. Sim, claro. Então, o bacana da nossa igreja, além de toda a história, a liderança íntegra, a visão maravilhosa, que está de acordo com a Bíblia, o discipulado 1 a 1, que para mim, depois da salvação, é a coisa mais importante que tem no cristianismo. Eu não estaria casado hoje se em 2011 o pastor Eibe e a pastora André não tivessem me socorrido, eu e Elvira. Nós estávamos completamente descrentes de igreja, de modelos. Eu fui lá achando que eu estava indo construir um estádio lá em Fortaleza, e fui lá para ser resgatado, né? E fui. E por isso que eu hoje estou com muita alegria de estar podendo contribuir também com a igreja, nos seminários de fé, nos empresários, né? Então a Igreja da Paz em São Paulo, a Paz Church, é um avivamento para a cidade. Eu vejo pessoas lá, que às vezes eu encontro, que eu já conhecia de muitos anos atrás, sendo restauradas lá, o que me dá uma alegria muito grande. Eu estou podendo levar amigos como eu. Amigos como eu. Amigos como eu. Estou podendo levar amigos como eu. Estou podendo levar amigos como eu, empreendedores, pessoas que estavam completamente descrentes, desigrejadas. E quando elas chegam, vem aquele ambiente que já começa pela recepção, depois vem a organização, depois vem a unção, depois vem palavras que são adequadas ao que nós estamos vivendo hoje. Você não pode ter a pretensão de ir numa igreja e ficar ouvindo coisas que você ouvia 20 anos atrás e da maneira como eram ensinadas. Então, eu faço parte com muito orgulho e com muita alegria desse mover chamado Paz Church de São Paulo. É um mover. Isso é maravilhoso a gente fazer parte disso, mesmo aqui a gente no norte, né? Mas estamos debaixo dessa cobertura e acaba que nós aqui somos a retaguarda, né?
para muitas coisas que estão acontecendo pelo Brasil, porque Santarém é o berço, né? O pastor Ibe também foi o fundador aqui, junto com a sua família, e o que nós vivemos aqui em Santarém é parte desse legado, parte não, é totalmente esse legado, né? Pastor Paulo, pastora Rebeca, pastor Ibe, pastora Andréia, pastor Timóteo está no Japão, mas eles deixaram um rastro aqui de vida, né? E agora a gente vê o Atos em Ação explodindo, começando em São Paulo. Boa Vista já foi um protótipo disso, né? Mas a partir de São Paulo foram os protótipos. Isso. A diferença é que em Boa Vista ele enviou uma equipe e em Fortaleza ele mesmo foi. E o interessante é que eu sou um pregador muito antigo, já estou nessa estrada há muitos anos, mas a primeira vez que eu preguei aqui, que foi na sede, aqui na Borges Leal, e eu entrei naquele púlpito, e eu lembrei aos homens de Deus que tinham pregado ali, eu tremi na base. A primeira vez, porque eu comecei o primeiro seminário aqui num domingo, e tinha 2 cultos de manhã aqui na Central, e 2 na Catedral, mas o primeiro foi aqui, logo de manhã. Rapaz, eu falei, meu Deus, gente, quem pregou aqui, pessoas que... e eu tô aqui, um caipirão igual eu aqui, foi muito forte, e então o legado, né? Nós os latinos não damos muito valor para legado, é uma coisa muito histórica. Eu morei nos Estados Unidos, eu fiz a rema lá, eu fui um dos 3 primeiros discípulos do Kenneth Hagin no Brasil, e eu me acostumei aí em igrejas americanas, onde tinha história, você entra, tem a história do primeiro pregador até o atual, né? E eu achava aquilo uma coisa desnecessária, mas depois eu percebi que não. Porque a nossa geração é hoje o que aquela geração plantou. Verdade. E a próxima geração, nossa responsabilidade é contar essas histórias para a próxima geração, para que o evangelho seja espalhado. Mas sempre voltando para o assunto inicial, eu tenho convicção, eu gostaria de repetir aqui para deixar bem gravado, o avivamento final que Deus vai produzir na terra antes da volta do Senhor vai ser através dos empreendedores do reino. Eu não tenho a menor dúvida disso, eu já estou vendo isso e nós vamos ver isso, viu? Amém. Pastor, para a gente finalizar, o senhor já está nessa pegada aí do fé, finanças, negócio com missão, avivamento. Deixa uma palavra final para para nossa audiência, tanto no YouTube, como também aqui na TV aberta. Eu quero deixar assim uma palavra de ânimo para você, fazer uma propagandinha. Eu escrevi um livro chamado A Fé que Fala. E nós vamos fazer o lançamento. Vamos colocar a foto do livro enquanto o senhor está falando aí na imagem. Fizemos o lançamento lá na nossa Past Church de São Paulo, foi um sucesso. Eu trouxe alguns exemplares aqui para a gente poder vender, porque toda a renda desse livro, além da loja da minha esposa, os nossos negócios, eu ainda trabalho, sou diretor de uma grande empresa, eu vivo desse salário, é muito bom, é importante as pessoas saberem disso. Todo o projeto da África, todas as pessoas que estão envolvidas lá, a começar por nós, fazem isso de forma voluntária. E eu escrevi um livro, e é engraçado, eu fiz um casamento há 30 anos, reencontrei essas pessoas agora em São Paulo quando eu voltei, e fiquei sabendo que eles eram donos de uma editora cristã, chamada Editora Anjo. Uau. E eles doaram os direitos deles, e eu também os meus. Nós estamos no site Amazon, o livro chama A Fé que Fala, e nós estamos vendendo esse livro aqui no dia que nós vamos estar aqui, na segunda-feira, e toda a renda desse livro também é investida no Socorro Rafa. E possivelmente o livro A Fé que Fala, eu espero que se esgote tudo. Sim. Logo na segunda-feira, né? Mas até se o senhor quiser depois, se for permanecer conosco, que tiver sobrarem algumas unidades, a gente tem a loja, a Paz Store. Vamos deixar. E as pessoas talvez possam encontrar. Se não, o Instagram do pastor Mark Amin está aparecendo aí no @MarkAminFaith. Vai aparecer durante o programa. Se você quiser também pedir o livro para ele, uma quantidade maior para doar, para presentear, sabendo que toda a renda vai para o projeto da África. 100%. Então, peça que ele vai dar um jeito de encaminhar. Cada livro que é vendido, são R$40 que são enviados para a África. Se você compra 10, cai para 300, para R$30. Então, em vez de você ficar dando chaveirinho, em vez de você estar dando brindes, você pode usar esse livro como um presente para os seus fornecedores, para os seus clientes. Muitos empreendedores lá de São Paulo têm feito isso.
E isso fez com que o livro já esteja na 3ª edição. Uau! E eu tenho muita alegria de falar isso. Pastor Eibe é o prefácio do livro, é o Pastor Eibe. E ele diz que a minha fé não fala, grita. Então eu queria deixar uma palavra. Deus te colocou para assistir esse programa, para você saber que se você não nasceu para ser um ministro de Deus atrás de um púlpito, você nasceu para ser um ministro de Deus no mercado. Seu ministério é de socorros. Ministérios como os empreendedores aqui, os de Fortaleza, os de Boa Vista, os de São Paulo, Macapá estão espalhados nesse mundo, nasceram para te mostrar e te ensinar que você pode ser um empreendedor honesto, um empreendedor justo, que remunera bem seus funcionários, que paga os seus impostos em dia, que semeia na igreja que você frequenta e nos projetos humanitários, e ainda Deus permite que você tenha uma vida maravilhosa, como família, podendo estudar os seus filhos nas melhores faculdades, podendo gerar riquezas aqui na terra. Amém. Pastor, Foi demais. Obrigado pela sua presença aqui. Te amo muito, você Estamos sabe. juntos, tá bom? Pessoal, estamos finalizando mais um ANW especial. Esse foi bem especial porque nem foi muito programado. Vamos lá, pastor, vamos gravar, aproveitar aqui. Espero que você tenha sido abençoado. Recomendo que você se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhe esse vídeo, essa entrevista, esse bate-papo, porque certamente vai abençoar muitas pessoas. E eu creio que Deus vai falar no coração delas de uma forma bem profunda e transformadora. Até o nosso próximo encontro aqui na TV Amazônia e no nosso canal do YouTube. E até a próxima.